Bem, nós vamos hoje dar continuidade sobre a importância de invocar o nome do Messias na imersão, no batismo, na Tevilá. Hoje nós vamos tratar sobre Atos 22. Atos 22 é um texto no qual Paulo vai contar quando ele foi imerso ali para o Ananias, né? Então nós vamos para Atos 22, verso 12. Então, os irmãos daqueles lá que estão com a apostila podem acompanhar, e aqueles que não estão com a apostila também podem acompanhar pelas escrituras. Bem, Atos 22, 12 diz assim: um certo Hananias, homem piedoso, seguidor da Torá, conforme a Torá, que tinha bom testemunho de todos os Yehudim, os judeus que ali moravam. Então aqui está dando as referências, Shaul está dando as referências de Hananias, que era um homem piedoso, seguidor da Torá, de bom testemunho, né? Não é dito que ele era um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, né? um shalia, um emissário. Ele era, em outro texto diz, um certo discípulo chamado Hananias. E aqui ele vai dizer as características dele, que era um homem piedoso, seguidor da Torá, né? Um piedoso seguidor da Torá, homem conforme a Torá. Então, não quer dizer que abraçou o Messias e aí abandonou a Torá, né? E aqui também a questão do bom testemunho. Verso 13 diz assim: a Torá, no caso, a lei, né? Então ele era um seguidor da lei. Então, para aqueles que pregam que a lei foi abolida, o texto aqui deixa claro que não. Bem, verso 13, Atos 22, 13. Vindo ter com ele de pé ao meu lado, ou vindo ter comigo de pé ao meu lado, disse-me: Shaul, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu o vi. Disse-lhe: o Elohim de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o Tzadik, o justo, e ouvir a voz de sua boca, isto é, ouvi-lo falar. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tendes visto e ouvido. E agora, por que te detens? Por que te demoras? Então veja que a imersão não era algo para ser prolongada, né? Para se prolongar, se fazer, quer dizer, algo que para ser empurrada com a barriga, adiada, né? Então, e agora, por que te detens? Por que te demoras? Levanta-te e banha-te, imerge, né? Faça tevilá, batismo, e lava-te de teus pecados. Então, banha-te, lava-te dos teus pecados. Então, aqui é o conceito, né, da imersão no nome do Mashiach em lavar, né? É questão de lavar, um banho. E lava os teus pecados. Então, é uma questão de purificação. Que mais à frente a gente vai ver textos da Torá, textos das Escrituras, mostrando diversos tipos de imersões que tinham, ou de banhos, de lavar, e que vai trazer assim, um entendimento para a gente sobre muita coisa. Então, lava-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Então, aqui há um outro detalhe importante, que muitos que são imersos não são ensinados. Shaul foi ensinado aqui por Hananias, que enquanto Shaul fosse no momento da imersão, da tevilá, do banho, Shaul deveria invocar o nome. Então, em muitas imersões, né,
a pessoa que está ali, com aquela pessoa que vai ser imersa, em alguns casos, aquela pessoa que está ali acompanhando invoca ali o nome de Yahushua HaMashiach sobre aquela pessoa ali que vai imergir, né? Que vai ser batizado, ser feito ali a tevilá. Porém o texto diz aqui que a pessoa que está mergulhando, a pessoa que está recebendo a imersão, o banho, ela tem que invocar o nome. Aqui não entra em detalhe de que nome que está falando, veja. Só diz assim, invocando o nome dele. O que dá a entender que está se falando naquele que o enviou. Ó, o texto diz assim. E disse-lhe: o Elohim de nossos pais de antemão te designou para conhecer a vontade, ver o justo, o Tzadik, né? E ouvir a voz da sua boca, quer dizer, a voz do Tzadik do justo, que era Yahushua HaMashiach, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tendes visto e ouvido. E a gente viu lá no texto anterior que o Messias disse assim, e ser-me-eis testemunhas, né? Então, testemunhas do Mashiach. Então, e serás sua testemunha para com todos os homens do que tendes visto e ouvido. E aí diz, invocando o nome dele. Então, dá-se a entender que é o nome do Messias. Porém, não é a única interpretação. Algumas versões traduzem invocando o nome do Senhor. Mas aí não sabemos nessa inversão se invocando o nome do Senhor se refere ao Messias ou se refere ao nome de Yahweh. Porém, essa discussão ela acaba quando a gente entende que o nome Yahushua invoca-se o nome de Yahweh, porque, como nós estudamos no bloco anterior, então, invocando o nome dele. Quando a gente fala Yahushua, a gente está falando Yahweh é a salvação. Então, ao invocar o nome de Yahushua, o nome de Yahweh está sendo invocado, desde que seja com entendimento, né? Então, com entendimento. Então, dessa maneira, aquela pessoa pode invocar o nome de Yahushua e isso está invocando também o nome de Yahweh. E isso é interessante. Isso não quer dizer que não possa também, ao invocar o nome de Yahushua, se invoque ali a pessoa que está sendo imersa, a pessoa que está recebendo, né, teve lá o batismo. Não há nada oposto de ela também invocar o nome de Yahweh. Até porque em Joel, capítulo 2, verso 32, diz assim, Joel 2, 32: e há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahweh, que nas traduções ocultaram, né, o nome de Yahweh. Algumas versões trazem como Yahvé, como uma pronúncia assim mais numa língua mais moderna. Então, mas muitos não trazem como nome Senhor. Então aí quando coloca assim, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, aí a pessoa acha que talvez esse nome do Senhor, né, o nome do Senhor, mas no original está escrito lá o tetagrama, que é as 4 letras do nome Kadosh de Elohim. Então há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então, como a imersão tem a ver com isso, com o se lavar dos pecados, né, a purificação, a salvação, então dá-se a entender que é importante, necessário essa invocação do nome do Senhor, né? Só reforçando que no nome Yahushua, o nome de Yahweh está presente com um trigrama, com 3 letras das 4. E como nós falamos, quando a gente diz Alelu e Yah, que são 2 palavras, o Yah é a parte do nome do Eterno. Então quando a gente
evoca aleluia, quer dizer, louve a Yah, a gente está invocando o nome do Eterno, de Elohim. Então, se com 2 letras o nome está sendo invocado, imagine então com 3. Então, desde que seja feito com um entendimento. Tá? Bem, em Atos 4, o verso 10 diz assim: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Yahushua HaMashiach de Nazaré, aquele a quem vós executastes e a quem Elohim ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui são diante de vós. Verso 12. Então é neste nome, né? Nome qual que disse Yahushua HaMashiach. Aí verso 12. E em nenhum outro homem há salvação, porque também debaixo do Shamaim, dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens ou aos homens, pelo qual devamos ser salvos, ou seja, pelo qual vivam, pelo qual devamos ser salvos. Então, aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Yahweh pegou do seu nome e ordenou o Malar, o mensageiro, que dissesse para Maria, que o nome do filho deveria ser Yahushua, ou seja, quem colocou esse nome, quem criou esse nome para ele não foi Miriam, não foi Yosef, não foi Maria, não foi José. Este nome quem deu foi o pai, através do Malar, através do mensageiro, que a gente chama anjo, né? Em português. Mas eu prefiro usar a tradução correta do nome Malar, que é mensageiro, e não um nome baseado na transliteração, né, do nome Angelos, que é grego. Então, utilizando o hebraico, que é Malar é mensageiro. Bem, então o Elohim deu do seu nome no aspecto de salvação, para o aspecto do seu nome de salvar para o Messias, né? E ele salvará o seu povo. Então isso é interessante. Então nenhum outro nome há dado entre os homens, né? Pelo qual importa que sejamos salvos, pelo qual devemos ser salvos. Então aqui a gente vê que há uma conexão entre Joel 2 e Atos 4. Então não é uma contradição, é uma conexão, ou seja, porque no nome de Yahushua se declara o nome de Yahweh, tá? Da mesma maneira que em Aleluia a gente está declarando o nome, louvado seja Yahweh, e só com 2 letras. Imagine aqui com 3, né? Então desde que seja feito com esse entendimento, com o conhecimento da revelação. Bem, é interessante a gente destacar aqui que quando diz assim: em nenhum outro homem há salvação, porque debaixo do Shamaim nenhum outro nome há dado entre os homens. O termo Shamaim, céus, durante um tempo poderia ser usado como um substituto, um sinônimo para se referir ao Eterno, a Yahweh, a Elohim. Então muitas vezes se usava em lugar de se referir ao tetragrama. Então aí se usava Elohim, Shamaim. E aí nós vamos aqui pegar exemplos para mostrar essa conexão. Então quando aqui está dizendo nenhum outro homem, em nenhum outro homem há salvação, porque debaixo do Shamaim, quer dizer, abaixo de Yahweh, de Elohim, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então aí é uma conexão, quer dizer, o Eterno
ele está acima. Então essa aqui é uma referência, é debaixo do Chamaim, não está falando no Chamaim, né, acima. Então, para a gente entender esse sentido do Chamaim, e que às vezes é usado como sinônimo de Elohim, nós vamos ver isso em Mateus, Matitiarro 4 e em Marcos 1. Então, em Matitiarro 4, verso 12 e 17, diz assim, Matitiarro 4, 12. Então, aqui vai dizer o seguinte, Yahushua, porém, ouvindo que Yohanan estava preso, voltou para a Galileia. Então, depois que Yohanan, né, estava preso. Desde então começou, que é o 17 agora, desde então começou Yahushua a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos Chamaim. Então, em Matitiarro 4, 12 e 17, no 12 vai dizer que Yohanan estava preso e Yahushua voltou para a Galileia. No verso 17 vai dizer então que Yahushua começou a pregar e dizer que as pessoas fizessem techuvá, né, retornassem arrependimento a Elohim, porque é chegado o reino dos Chamaim. Então voltassem a arrepender, façam techuvá, porque é chegado o reino dos Chamaim, então dos céus. Então, céus aqui, Chamaim, é sinônimo de reino de Elohim. Então, céus está substituindo o termo Elohim. Tanto céus como Elohim, então vai estar aqui nesse texto se referindo a Yahweh. Então, céus como sinônimo de Elohim. Olha que Marcos, para não ficar dúvida, vamos ver em Marcos 1, 14 e 15. Então, Marcos 1, 14 vai dizer assim: e depois que Yohanan foi entregue à prisão, é um paralelo do mesmo texto, né? Do mesmo acontecimento. E depois que Yohanan foi entregue à prisão, quer dizer que João, o emissor, né, foi preso, veio Yahushua para Galileia, pregando as boas novas do reino de Elohim. Então, Marcos vai dizer reino de Elohim. E Matitiarro vai dizer reino dos Chamaim. Não são dois reinos diferentes, é o mesmo reino. Só que Matitiarro vai, na tradução, no que nós temos acesso, vai ter Chamaim em lugar de Elohim. Então, como um sinônimo. Então, quando em Atos 4 diz que em nenhum outro homem há salvação, porque também debaixo do Chamaim, quer dizer, abaixo de Elohim, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então é interessante que se entenda que muitas vezes o termo Chamaim vai ser usado em sinônimo de Elohim, né, do tetragrama, né, de Yahweh. Então, Yahweh é esse nome, acima de todo nome. Ele pegou de parte desse nome, da sua maior parte, e colocou ali no nome do Mashiach, com um sentido específico de salvar. Então, isso de uma certa forma foi profetizado por Moshe, Moisés. Porque Moisés pega Oséias e muda o nome de de Oséias para Yahushua, né? Para Josué, na pronúncia tradicional, e Yehoshua, nome dele, então muda de Roshea para Yehoshua, né? Então, mas aquilo ali foi uma mudança realizada por Moshe. Aqui, Yahushua, o nome não foi o nome dado por homens, mas foi o Pai que, através do Malar, deu esse nome para ele. Então, o próprio Eterno traz ali a maior parte do seu nome para o nome do Mashiach. E ainda em Marcos 1, 15, que a gente está lendo Marcos 1, 14, 15, então no 14 diz: e depois que Yohanan foi entregue à prisão,
veio Yahushua para a Galileia, pregando as boas novas do reino de Elohim, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Elohim está próximo. É chegado, está próximo. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Então você viu bem o paralelo dos dois, né? De Matitiarro 4 e de Marcos 1. Bem, para que a gente entenda mais sobre essa questão, não é objetivo nosso assim, se aprofundar no nome, teremos um outro estudo sobre a questão do nome, mas em Filipenses 2,9, aqui já é Shaul, Paulo, né, se comunicando ali com os filipenses. Então em Filipenses 2,9 diz assim: pelo que também Elohim o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Qual o nome que está sobre todo o nome? O nome de Yahweh. Então Yahweh compartilhou do nome dele com o Filho, com Yahushua. Para que é o nome de Yahushua, quer dizer, para que em nome de Yahweh é a salvação, se dobre todo o joelho dos que estão nos Shamaim, nos céus, e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Yahushua Hamashia, né? Yahweh é a salvação, é Adon, é Senhor, para a cavode de seu pai Elohim. Então, Elohim exaltou Yahushua, compartilhando com ele do seu nome, o nome que está acima de todo o nome. Então, aqui a gente entende que porque o texto de Joel, de aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aquele que, na verdade é aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo, se cumpre no Mashiach, porque no Mashiach o nome de Yahweh foi compartilhado pelo próprio Yahweh, desde que isso seja feito com um entendimento, coisa que nos nomes traduzidos isso perde, né, no sentido prático da palavra. Em Yohanan, João 5:43, vai dizer assim, o próprio Messias falando em Yohanan 5:43: eu vim em nome de meu Pai, e não me acreditais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse acreditais. E ainda em Yohanan 17, eu vou pegar o verso para vocês, já diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Kadosh, né, separado, santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Olha que maravilha. Pai, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Então o nome que o Messias recebeu do Pai contém o nome do Pai. E se foi invocado com o entendimento da revelação, ao invocar o nome do Messias, invocamos o nome do Pai, porque o nome do Messias é o nome do Pai que o Pai deu a ele. Isso está aqui em Yohanan 17. Bem, esse texto que nós lemos é de Yohanan 17, verso 11, desculpe, Yohanan 17, verso 11, acho que é João 17, 11, diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Kadosh. Separado, né? Protege-os, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Agora nós vamos estudar um pouco sobre quem pode imergir alguém em nome de Yahushua e quando, né? Quem pode imergir alguém em nome de Yahushua são os seus talmidinhos, seus aprendizes, seus alunos, seus discípulos, independente da função que eles ocupem no corpo. Em Marcos, né, Marcos 16, 15, diz assim: disse-lhe, ide por todo o mundo
e pregai as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado, for lavado, imerso, receber a Tevilá, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você vê que a palavra é dada para que seja anunciado as boas novas e que essas pessoas que crerem nessas boas novas sejam lavadas. Então quem é que deve pregar as boas novas? É só alguém que tem a função no corpo como um profeta, ou um pastor, ou um evangelista? Quem deve pregar as boas novas é o dever de todo o Talmidim do Mashiach, todos os discípulos do Messias. Então, se nós temos que pregar as boas novas, nós também devemos lavar, banhar, imergir, né? Fazer a Tevilá, o batismo daqueles que crerem. Então a gente vai, anuncia a boa nova, e aqueles que crerem, a gente imerge. Então, isso não é restrito a um clero religioso, né? Mas é um papel do discípulo, né? do Talmidim. A religião foi que depois quis transformar isso em algo restrito e dividiu, né? Ao clero e os leigos. Então o clero realiza e os leigos não podem fazer. E aí colocou aquilo tudo na mão de alguns, de uma panelinha, enquanto que aos outros isso foi tirado. Bem, então os responsáveis por cumprir o ID não só prega, mas imerge. E o ID é para todos. Todos os Talmidim, todos os aprendizes, os discípulos, alunos do Messias. Vamos pegar o exemplo de Shaul, de Paulo, né? Quem imergiu Paulo? Então, o texto, para deixar esse ensino, vai dizer o seguinte, em Atos 9:10. Ora, havia em Damasco certo talmide, quer dizer, certo aprendiz, discípulo, aluno do Messias, chamado Hananiah. E disse-lhe o Senhor em visão a Hananiah: Hananiah, respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Erudá, né, de Judá, um homem de Tarso chamado Shaul, pois eis que ele está orando. Partiu Hananiah e encontrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Shaul, o Senhor Yahushua, ficou claro aqui, né? Que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me. Então, quem o enviou, quem estava ali falando com Hananiah, não foi o pai, foi Yahushua. Por isso que eu falei lá no verso, né? Quando ele conta essa história no capítulo 22 de Atos, Hananiah fala que seja invocando o nome dele. Então, quem enviou foi o próprio Yahushua. Então ele diz assim: o Senhor Yahushua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio da Ruach Kodesh. Logo lhe caíram os olhos como umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi banhado, foi emergido, lavado, feito até lá. Então, por quem, né? Quem que estava envolvido nessa questão aqui? Um certo discípulo chamado Hananiah, que é o que o verso 10 traz. Então, um certo discípulo.
Então, isso é para nós um incentivo, tá? De que não é algo restrito para um grupo pequeno que se diz que são os sacerdotes e que os outros não são. Porém, nós vamos ver em Revelação, em Apocalipse, deixa claro que nós que fomos comprados pelo sangue do Messias, ele nos fez um reino de sacerdotes, nos fez reis e sacerdotes em outra tradução. Ou seja, nós somos Kohanim, nós somos sacerdotes para o Pai, e não só um grupo pequeno dentro da Kehillah. Isso aí é um engano. Então, nós temos que ter o entendimento da Escritura, que nós, como Kehillah, todos nós somos feitos Kohanim, somos Kohanim, somos sacerdotes para Elohim, o Pai. E aqui tem um termo no verso 18, em Atos 9, 18, diz assim: logo lhe caíram dos olhos como que escamas e recuperou a vista, então, levantando-se, foi imergido. Então, logo então, né? Então, aqui fica a questão do tempo. Então, não era algo para ser protelado, né? Deixado para adiado, deixado para frente. Agora, é interessante notar que o contexto dessas pessoas que tinham já um conhecimento do que era uma tevilá, o que era uma imersão, o sentido de purificação envolvido nela, né? Então, é interessante que essa questão fique clara. Então, para muitos ocidentais, muitos do nosso povo, né, na nossa nação, não tem o entendimento claro, até porque muito do entendimento foi deturpado. Então, elas herdaram conhecimentos já corrompidos. Vamos ver também Atos 2, que o que aconteceu? Ali havia uma multidão. Kefa, então, anuncia as boas novas do reino. E após Kefa anunciar ali as boas novas do reino, muitos daquela multidão fazem ali a techuvá, se arrependem, né? E aí eles são imersos. É interessante que o Atos 2:40 diz assim, o Atos 2:40 e 41: e com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De modo que foram imersos, né, batizados, lavados, né, feita teve lá, os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então veja que não deve ser feito esse protelar. Então é muito importante ter esse entendimento, né, que não é uma necessidade de se protelar. Na verdade, há uma necessidade de sepultar o velho homem, né, e de sair das águas para uma novidade de vida. Vamos ver o exemplo de Filipe, né? Filipe vai encontrar com Etíope, que era um homem fiel a Elohim. Isso segundo a Peshita, tá? Segundo a Peshita, diz que ele era um fiel a Elohim, um homem fiel, um fiel ao Eterno. Mas foi traduzido no grego como um eunuco. Então eu estou usando mais o conceito aqui da Peshita nesse termo fiel. Então em Atos 8:26 diz assim: mas o Malar de Yahweh falou a Felipe, dizendo: levanta-te. Então o Senhor mandou um mensageiro a Felipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope, que era um fiel, então o nome que está no aramaico
é Mahaimna. Mahaimna. Que é um crente, um fiel, um crente em Elohim. Então, ele viu ali um etíope. Mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Então a função dele, ele era um mordomo mor, ele era superintendente de todos os tesouros, né? E tinha ido a Jerusalém para adorar. Então essa versão com relação a Peshita como um fiel dá um sentido mais claro ao texto. Ele já era uma pessoa que cria no Messias, que cria no Eterno, no Elohim, nas Escrituras, e aí foi a Jerusalém para adorar. E aqui pode estar embutido nessa questão de ir a Jerusalém para adorar a questão do templo, né? E se isso aqui se refere à adoração no templo, naquela área do templo, é dito que os eunucos não deveriam acessar determinada área ali do templo. Mas eu não estou usando isso para dizer que não era como ser eunuco, porque se ele fosse um eunuco, ele poderia ter ido para a cidade de Jerusalém adorar e não acessar o lugar do templo que ele não poderia acessar, mas poderia acessar a cidade. Então essa parte aqui não vou usar para descaracterizar que não poderia ser um eunuco, apenas que para mim a versão aramaica tem um sentido aqui melhor. Bem, verso 28, regressava, então ele já tinha ido adorar, estava regressava e sentado no seu carro lia o profeta Yeshayahu. Então ele estava lendo ali o profeta Isaías. Então isso aqui mostra que era um homem, né? Como ele era um homem de posses, era um superintendente do tesouro da rainha, né? Um mordomo. Ele tinha um rolo de Yeshayahu, que era algo caro, difícil de se ter por causa do trabalho que era. Então, então ele também sabia ler, coisa que algumas pessoas não sabiam. Então mesmo ele sendo uma pessoa da Etiópia, ele tinha rolo. Então é possível até que ele tenha adquirido esse rolo nessa ida para Jerusalém. Isso não quer dizer que ele não tinha, né, trazido, pode ter trazido também de lá da Etiópia, de um outro momento que ele tinha adquirido isso. Importante é que ele lia aqui o profeta Yeshayahu. Então ele conhecia ali o hebraico, estava ali lendo, né, o profeta. Verso 29 diz a Aruah a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Yeshayahu e disse: entendes por acaso o que estás lendo? Aqui, esse texto a gente poderia, né, passar muito tempo aqui tratando sobre ele, diversos aspectos, várias questões que tem aqui, mas é algo assim interessante que da ousadia de Filipe de perguntar imagine como estava aquele carro, né? Um carro de um mordomo mor, né? Uma carruagem, né? De um mordomo mor, superintendente de todos os tesouros da rainha. Então era um carro opulente, devia ter ali seus soldados ali à volta. Então era algo imponente, provavelmente. E aí Filipe se aproxima. Isso a gente está fazendo assim uma inferência, né? Mas a questão que está clara aqui é que ele vai perguntar para esse homem que está lendo se ele entende o que ele está lendo. É uma ousadia, né? E respondeu: pois como poderia entender se alguém não me ensinar? Então, que um homem sedento de conhecimento. Ele tinha o rolo, ele tinha fome, ele tinha sede da palavra, e ele lia, mas ele necessitava entender, mas não havia quem o ensinasse. E pediu a Felipe que subisse e com ele se sentasse. Então veja a humildade dessa pessoa. Então, apesar da posição que ele ocupava, do cargo que tinha, da riqueza, do status,
ele ali pede para aquele homem que está ali correndo subir para poder ensinar a ele a palavra. Então ele aqui, né, a humildade desse homem para aprender, né? E o Senhor realmente ele exalta o humilde, ele atende, né, a essa necessidade. Então aqui ele era um homem que estava com fome e sede da palavra, né? E a esses é anunciado o reino, né, ao pobre. E ele ali estava como um pobre, não materialmente, né, mas ele estava com esse pobre, esse necessitado, esse faminto. Agora veja a coincidência que não é coincidência, né? Verso 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como o cordeiro ao matadouro, e como esta muda ovelha diante do que a tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Então era um texto profético sobre Machia, sobre o Messias. Ele estava lendo, mas ele não estava entendendo de quem se tratava essa pessoa que foi levado como um cordeiro ao matadouro. E ainda continua: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. Isso está em Eshaiahu, Isaías 53, mais especificamente o verso 7 e 8. Então vocês podem lá ver Eshaiahu 53, 7 e 8. Então ele estava lendo essa passagem de Eshaiahu. E aí este fiel, ele responde a Filipe. Disse: peço-te, de quem diz isto o profeta? Quem é esse como um cordeiro a matadouro? De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de alguém outro? Não, de algum outro, desculpe. Verso 35. Então Felipe tomou a palavra e começou por esta passagem da escritura. Ele começou por essa passagem, tá? E aí ele anunciou-lhe a Yahushua. Então, aí eles devem ter explanado N coisas, né, apresentando Yahushua. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. Veja, não quer dizer que na carruagem do etíope, desse mordomo mor, né, é responsável ali pelos tesouros da rainha, não tinha odres com água dentro, já que eles estavam indo fazer essa viagem de volta. Então eles estavam abastecidos com água. Então não era uma questão de pegar um vasinho de água e jogar na cabeça, uma garrafa de água, um odre de água, e derramar na cabeça do etíope. E indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o fiel: eis aqui água, que impedes que eu seja imergido, banhado, né, feito até vilar? Mandou parar o carro e desceram ambos à água. Então Felipe com o fiel, tanto Felipe como o fiel, desceram à água. Eles entraram lá na água. E Felipe o imergiu. Então ali Felipe o banhou. Quando saíram da água, então eles saíram dali, então não sei exatamente se era um lago, né, um rio, não entro em detalhes aqui. Então quando eles saíram, que eles vieram para a terra enxuta, quando eles saíram da água, Aruar, Yahweh, arrebatou a Filipe e não viu mais o fiel, que jubiloso seguia o seu caminho. Então o fiel não viu mais Felipe ali sumiu, desapareceu. Pela Ruach HaKodesh, né, o tomou e o levou.
Então isso aqui foi um grande testemunho, foi um sinal para o eunuco. Veja que o sinal ele recebe depois que crê. Primeiro ele creu, né? Ele foi imerso e ele agora recebeu um sinal, né? E esses sinais seguirão os que crerem. Ele recebeu um sinal ali miraculoso de ver, né? Aquele Filipe ser arrebatado diante dele pela Ruach HaKodesh. Então aquilo ali foi importantíssimo, provavelmente esse sinal para ele, né? Mas Felipe achou-se em Asdod e indo passando anunciava as boas novas a todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então aqui aqui é um texto que vai mostrar que quando imergir, né? Então essa imersão não era algo adiada, né? Não era algo protelado, mas era algo que tinha que trazer logo no início. Então ele ali tinha um entendimento, ele já era um fiel, já conhecia muitas coisas da escritura, sabia, né, o que era teve lá uma imersão, e aqui ele é imerso. Então a gente precisa trazer um conhecimento e diante disso a gente realiza então a imersão. Então esse estudo que nós estamos trazendo, né, para Kahilá, para o grupo que se reúne conosco, para que tenha um entendimento mais claro sobre a Tevilá e assim possam estar emergindo com um entendimento. No próximo bloco nós vamos estar estudando sobre a imersão e a sua conexão com a morte, sepultura e a ressurreição. Muitas coisas dessas falamos quando falamos da imersão da Terra, mas agora nós vamos entrar mais em alguns detalhes assim muito importantes. Então, vamos estar aqui agora tratando sobre a imersão e a relação dela com a morte e a sepultura do Messias, né? Eu saí da imersão com a ressurreição e a novidade de vida. Bem, o próprio Messias ele vai falar um pouco sobre essa relação de usar o termo imersão, teve lá o batismo, né, com o seu sofrimento e a sua morte. Em Marcos 10:38 diz assim: Disse-lhe Yahushua: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser imersos, batizados com a imersão, o batismo, com que estou sendo imerso, batizado? Então ele estava sendo ali imerso, né, batizado ali com relação à sua morte e sofrimento que ele iria passar. Então é interessante a gente verificar que ele faz esse questionamento, se os seus talmidim discípulos seriam imersos com a imersão que ele estava sendo imerso. Então aqui ele não estava sendo imerso na água, né? Aqui em Marcos 10:38. Então ele está falando do sentido vamos dizer assim, profético da imersão, né? Em Lucas 12:50 diz assim: Mas tenho que passar por uma imersão, um batismo, e como estou angustiado até que a imersão, né, se realize. E isso em Lucas 12:50. Ele está falando desse batismo, dessa imersão, ligado à morte que ele teria. Então, nesses dois textos, ele fala sobre batismo, sobre imersão, se referindo à sua morte. E aí, Paulo, ele vai tratar isso em Romanos 6. Então, em Romanos 6:3, que nós já estudamos, mas só fazendo uma leitura rápida, diz assim:
Ou porventura ignoreis que todos quantos fomos imersos no Machia e Yahushua fomos imersos na sua morte? Então, naquela pergunta que Yahushua fez, né? Fomos, pois, sepultados com ele pela imersão na morte, para que, como o Machia foi ressuscitado dentre os mortos pela cavode do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, qual era a pergunta lá de Marcos 10, 38? Podem vocês serem imersos com a imersão com que estou sendo imerso? Podem vocês serem batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? Aí Shaul fala, porque se nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. E no verso 3 ele disse que todos quantos fomos imersos no Machia e Yahushua fomos imersos na sua morte. Ainda em Romanos 6, agora o verso 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele executado no madeiro, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então é necessário que o corpo do pecado seja desfeito, então, através desse sacrifício do Messias, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Machia, cremos que também com ele viveremos. Esse cremos aqui, que tem a ver com a emuná, com a fé, é necessário que isso aqui tudo, a gente se apropria, a gente entra nessa dimensão, nesse processo, através do crer, através da emuná, através da fé, através do confiar. Essa é uma palavra-chave para tudo isso aqui. Então, é necessário que as pessoas venham a ser imersas crendo dessa maneira, crendo nisso. Então, como elas saberão se não forem ensinadas? Então, você vê ali que aquele homem foi ensinado. Não foi um ensino que durou meses, mas ele recebeu um ensino que complementou um ensino que ele já tinha, e aí ele foi imerso. A gente está falando sobre o etíope, né? Que Filipe emergiu. Então, aqui está a chave para tudo que foi escrito no texto de Shaul, para que se cumpra, que é o crer. É algo que ocorre através da emuná, né? Que maravilha imergir no nome de Yahushua com toda essa compreensão. Se ao lavar, né, ao se emergir, ocorre a morte de uma vida pecaminosa, também o texto vai falar sobre o início de uma vida justa, né? O Messias, ele se lavou não por si, mas por nós, para que a justiça, né, se cumprisse. Então, para que fosse cumprida a justiça. Em Colossenses 2,12 vai dizer, Colossenses 2,12: sepultados com ele na imersão, no banho, né, na tevilá, no batismo, nele também ressuscitaste pela emuná. Então veja aí, emuná, a fé, que a gente acabou de falar da confiança, né? Então nele também nós somos ressuscitados pela fé no poder de Elohim, que o ressuscitou dos mortos. Então a emuná, a fé, tem que estar presente tanto na imersão como no sair da imersão, tanto na morte como na sepultura. Então esse crer é muito importante a gente ter, né? Bem, em Gálatas 3, 27 diz assim: porque todos quanto fostes lavados, banhados, imersos no Mashiach, batizados no Messias, já vos revestiste do Mashiach. Então a gente ali, quando fomos imersos, quando nós fomos ali imersos, nós fomos imersos nele. Então nós fomos revestidos nele, tanto na morte, e aí quando ele sai da morte para a vida, nós então saímos com ele, então ressuscitamos com ele. Então hoje nós continuamos revestidos nele. Então isso aconteceu quando nós morremos com ele, quando nós ressuscitamos com ele e permanecemos assim, revestidos com ele. Então em Gálatas 3,
27 falou isso, e 28 e 29 diz assim: nisso não há mais Yehud, então judeu, nem grego, não há servo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Yahushua HaMashiach. Então, quando ele diz aqui todos vós sois um, ele está falando assim da unidade. Então não há mais para ser separação. Haver separação entre judeus e gregos, entre homens e mulheres, como se uns fossem privilegiados pelo Messias e outros não. Então no Messias todos esses são unidos. Então agora há a questão da união, unidade desses elementos. Então é claro, o homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher, um judeu continua sendo um judeu, um grego continua sendo um grego, nas suas questões específicas. Porém, como todos se revestiram com o Messias, então quando, por exemplo, Hassatan olha, ele vê em nós o Messias, se estamos revestidos com o Messias. Então ele não vai identificar ali como um homem, como uma mulher, como um judeu, como um grego. Ele vai identificar ali como um ser revestido pelo Messias. Então é nesse contexto. E o Pai também vai ver. Então isso aí é uma perspectiva, né? Uma perspectiva. Então precisamos estar revestidos do Messias. E se sois do Messias, né, do Mashiach, então sois descendência de Avraham e herdeiros conforme a promessa. Então, mesmo sendo gregos, mesmo sendo de origem gentia, ao ser revestidos do Messias, nos tornamos do Messias. Então, somos pertencentes ao Messias. Então, se somos do Messias, revestidos do Messias, então somos descendência de Avraham, porque nós agora fomos embutidos nele, no Messias. Então somos descendência de Avraham. Então somos hebreus. Somos hebreus. Antes, alguém poderia aqui da Kehilá ser de origem grega, ser de origem estrangeira. Mas aqui está dizendo então que todos esses que foram revestidos do Mashiach são descendência de Avraham, são hebreus e herdeiros conforme a promessa. Então, se nós somos hebreus, somos herdeiros da promessa feita ao nosso pai Abraão. Então, mas precisamos estar nesse contexto, tá? De ter sido gerados de novo, né? Colossenses 3, do verso 1 em diante, do 1 ao 3, Colossenses 3, de 1 ao 3 diz assim: porque se já ressuscitaste com o Messias, veja que isso é pela emuná, pela fé. Se já ressuscitaste com o Mashiach, com o Messias, buscai as coisas que são de cima. Então nós temos que buscar as coisas que são de cima. Vai ter um texto que vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais no Messias, né, nas regiões celestiais. Então nossas bênçãos estão lá. Então nós temos que buscá-las, né? Nós temos que buscar as coisas que são de cima. Não só as bênçãos, tá? Mas as bênçãos aqui faz parte, né? Então buscai as coisas que são de cima, onde o Mashiach está assentado, à destra de Elohim. Então ele está sentado lá e a gente tem que buscar as coisas que são de cima. Então não fique aí esperando que elas venham, né? Então buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Então, buscar, pensar. Então essa é uma forma. Então à medida que a gente começa a pensar, né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então olha o seu foco, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Mashiach. Então a sua vida está escondida com Mashiach. Então você tem que buscar as coisas que são de cima, estão escondidas com Mashiach em Elohim. Então veja que tremendo, a sua vida, né, a minha vida, escondida com o Mashiach em Elohim, com o Messias em Elohim. Então como é que o inimigo vai nos tocar? Se a nossa vida estiver escondida com o Messias em Elohim. Então nós temos que buscar viver essa realidade, ter esse entendimento. Então muitas vezes o inimigo opera no meio
onde a gente está, é através do engano. Então a gente tem que dizer não, não pode, não deve ser dessa maneira, não aceitamos, e repreender. Por quê? Porque a nossa vida está escondida com o Messias em Elohim. Agora nós vamos ver alguns textos em Efésios. Vamos ler um pouco em Efésios 2, em Efésios 1 e Efésios 5, tá? Então, em Efésios capítulo 2, vamos ver o verso 4, 5 e 6. Então, Efésios 2, 4, 5 e 6 diz assim: Mas Elohim, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Mashiach. Então, quando nós somos ali imersos, ali nós somos mortos com o Messias. E quando nós saímos dali das águas, nós então somos o quê? Somos vivificados, nós somos ressuscitados. E quem é que nos vivifica, nos ressuscita? Juntamente com Mashiach, Elohim. Então Elohim, ele sendo rico em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Mashiach, né? Pelo seu favor imerecido, nós somos salvos. Verso 6: E nos ressuscitou juntamente com ele. Quer dizer, nos tirou da sepultura, da morte. E com ele nos fez sentar nas regiões celestiais, nas regiões dos Shamaim, no Mashiach e Yahushua. Então, ele nos ressuscitou com o Mashiach e fez com que o Mashiach se assentasse nas regiões celestiais. E como nós estamos no Mashiach, nos fez assentar nas regiões celestiais no Mashiach e Yahushua. Então a nossa posição está lá. Qual é a nossa posição? A nossa verdadeira posição é nós estamos assentados nas regiões celestiais, no Shamaim, no Mashiach e Yahushua. Nossa vida está escondida com o Messias em Elohim. Então essa é a nossa realidade, tá? Em Efésios 1, 3 diz assim: Bendito sejas o Elohim e Pai de nosso Senhor Yahushua HaMashiach, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões dos Shamaim no Messias. Então está lá, onde nós estamos assentados, ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais lá. E como nós lemos em Colossenses 3:1, devemos buscar as coisas que são de cima. Então, nossas bênçãos, fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais lá, nas regiões celestiais, no Shamaim, onde nós estamos assentados com Mashiach. Agora nós precisamos trazer essas bênçãos para cá. Nós estamos aqui estudando agora Efésios, verso 5, versículo 25, 26 e 27. Efésios 5, 25 diz assim: Vós maridos, amai suas mulheres, como também o Mashiach, o Messias, amou a Kehilá, a congregação, e assim mesmo se entregou por ela, a fim de torná-la Kadosh, separada, tendo-a purificado com a lavagem da água. Então aqui, purificado com a lavagem da água, a tevilá, a imersão, o banho de purificação, o batismo, pela palavra. Então aqui fala de um purificar com a lavagem da água pela palavra. Então uma conexão entre a imersão e a palavra. Então a palavra, ela também nos limpa, ela nos lava, devemos também, ao ser imersos nas águas, ser imersos conectado com a palavra, ou seja, em obediência à palavra, para apresentá-la a si mesmo, Kehilá, esplendorosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas Kadosh, que é separada, pura, irrepreensível. Então tem um objetivo, para apresentá-la assim, sem mácula, nem ruga, Kadosh, irrepreensível. Então, assim nós vemos que aquele processo da imersão não termina ali, ou seja, aquele processo de lavar
continua no aspecto de purificação pela palavra. Então, ao longo da nossa caminhada, a palavra vai nos lavando, vai nos purificando. Então, o aspecto de purificação não se limita apenas àquele momento ali que fomos imersos nas águas. Então, nossa tevilá continua. Uma tevilá por se expor à palavra. Então, a palavra vai nos lavando, né, vai nos limpando. Bem, então vamos para a primeira carta de Kefa, capítulo 1, verso 22. Então, 1 de Pedro 1, 22. Já que tendes purificado as suas almas na obediência à verdade, né? Então aqui em obediência à palavra, né? Porque a tua palavra é a verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido. Então veja, o verso 22 fala de purificando as suas almas na obediência à verdade. E o verso 23, tendo renascido, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Elohim, a qual vive e permanece. Então nós fomos regenerados, fomos gerados de novo e nascemos não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Elohim, a qual vive e permanece. Então a palavra de Elohim é a semente incorruptível. Então o nascimento físico o termo hebraico para o sêmen é semente. Então fala que nasceu da semente do homem, então do sêmen do homem, que é corruptível, que se corrompe, que se estraga. Mas nós fomos renascidos não da semente corruptível, como o sêmen, mas da incorruptível, então que é a palavra. Então o Senhor gera em nós através da palavra e a purificação, né, aqui na obediência à verdade. Então a palavra a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a grama, e toda a sua beleza, assim como a flor do campo, seca e a flor murcha. Mas a palavra de Yahweh permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi proclamada. Em Tito 3:3 diz assim, do 3 em diante: porque também nós éramos outrora, então num outro tempo, antes da Techuvá, né, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja odiosa e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Elohim, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração. Então, ao lavar, a tevilá, o banho de purificação. Então, mediante o lavar da regeneração, de sermos gerados de novo, e a renovação pela Ruach HaKodesh, a qual derramou abundantemente sobre nós por Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Então nós fomos lavados, né, no lavar da regeneração, e renovados pela Ruach HaKodesh, que ele derramou. Então vocês lembram aquela figura que nós estudamos do dilúvio, que houve as águas, né, as águas de baixo, as águas aqui na terra, as águas e a chuva que descia, que era derramada. Então e aí ali foi uma grande tevilá, um grande banho, uma grande imersão. Era águas por cima e águas pelos lados, por baixo, né? Então é muito tremendo isso. Então aqui há essa figura. Então quando nós somos imersos, a nossa imersão ali, ela não se dá apenas naquele momento. Então, através da ministração da Ruach HaKodesh,
da palavra. Nós vamos sendo regenerados, sendo transformados de um degrau a outro. Então, estamos falando aqui de um processo também. E Iacov, que é Tiago 1, em Tiago, né, em Iacov, capítulo 1, verso 17 e 18, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tremendo, né? Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, a palavra nos gera. E o gerar é um processo, né? Segundo Coríntios 5, 2 aos Coríntios 5,17 diz assim: porque se alguém está no Mashiach, a questão da posição, da dimensão, né? Está no Mashiach, nova criatura é. Então nós somos nova criatura no Mashiach. Então se alguém está no Mashiach, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós precisamos trazer essa realidade de cima para cá. Então devemos buscar as coisas que são de cima. Então nele, lá nas regiões celestiais onde estamos sentados, no Shamaim, nós somos uma nova criatura. E precisamos trazer essa realidade para cá, para que seja feito aqui na terra como no Shamaim. Ok? Então temos que entender esse princípio. Em Yohanan João, capítulo 1, verso 12, 13, vai falar assim: mas a todos quantos o receberam, né, que receberam a Yahushua HaMashiach, os que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Elohim, os quais nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem nasceram, mas nasceram de Elohim. Então nós nascemos de Elohim por causa da semente, lembra? A semente que é incorruptível, né? A semente que nos gerou, a semente, a palavra de Elohim, a Davá de Elohim. E essa Davá, que é a palavra de Elohim, se fez carne e habitou entre nós, né? E Yahushua HaMashiach. Então, ele nos gera. Agora vamos para a primeira carta de Yohanan, capítulo 3. Primeira carta de Yohanan, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Vou ler assim alguns versos de 1 ao 10. Então, primeira carta de Yohanan 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Elohim. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Então nós, para que fôssemos chamados filhos de Elohim. Verso 2. Haverim, amados, agora somos filhos de Elohim. Tremendo, né? E ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, quer dizer, a imagem, né? Porque assim como Ele é, o veremos. Então nós vamos refletir como um espelho, né? Todo aquele que vive habitualmente no pecado está também violando a Torá, a lei. Pois o pecado é a transgressão à Torá, é a desobediência à Torá. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Tzedakah é um tzadik. Um tzadik que é um justo. Assim como ele é tzadik, justo. Quem pratica o pecado, quem continua pecando, vive habitualmente no pecado, é de raça Satã, porque Satã peca desde o princípio. Desde o princípio. Para isto, o Filho de Elohim se manifestou para destruir as obras
do diabo, as obras do adversário. Para isso se manifestou o Filho de Elohim, para destruir as obras do diabo. E o texto começa dizendo que nós fomos chamados filhos de Elohim e que agora nós somos filhos de Elohim por causa do que a Yahushua fez, né? E da posição que tomamos em relação a isso. Então, se Yahushua é o Filho de Elohim que se manifestou para destruir as obras do adversário e nós fomos feitos filhos de Elohim, então nós devemos seguir os seus passos, os passos do Filho de Elohim, os passos de Yahushua HaMashiach. Então nós devemos continuar a desfazer as obras do adversário. Tá? Aquele que é nascido de Elohim não peca habitualmente. Então muitas dessas as obras do diabo, então as obras do adversário, está envolvido o que? É o pecado. Então desfazer as obras do diabo é desfazer o pecado, né? Desfazer as coisas do pecado. Então aquele que é nascido de Elohim não peca habitualmente. Porque a semente de Elohim, que a gente já viu que é a palavra, né, permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Elohim. Nisso são manifestos os filhos de Elohim. Então, nisso que? E os filhos de Hassatã. Quem não pratica a justiça não é de Elohim, nem o que não ama seu irmão. Então nós devemos nos manifestar como filhos de Elohim, desfazendo as obras do diabo, né? Desfazemos as obras do pecado, praticando então a tzedakah, a justiça, e amando nosso irmão, e seguindo, né, a obediência à Torá, porque a desobediência à Torá que é pecado. Então, destruir as obras do diabo começa por, então, buscando também a obediência à Torá. Então, essa obra que o Messias fez. Então, como nós lemos, diz assim, sobre o pecado, né? Que é a violação da Torá. Então, que é o verso 4: todo aquele que vive habitualmente no pecado está violando a Torá, pois o pecado é a transgressão à Torá, a lei. Então, se o pecado é a transgressão à Torá, então devemos viver em obediência ao Eterno, ao que Ele determinou na Torá. Então, ao fazermos isso, é uma das formas de desfazer as obras do diabo. Então, por isso que o Messias disse: olha, eu não vim abolir a Torá, eu vim cumprir. Então, ao cumprir, ele também estava ali desfazendo aquelas obras, as obras do pecado, tá? Então, praticando a tzedakah, a justiça, né, o amor. Em Gálatas 4:19 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que o Messias, a Mashiach, seja formado em vós. Então veja aqui o processo de formar o Mashiach em nós. Então ali, aquele momento da Teshuvah inicial e da imersão da Tevilá, em que nós somos mortos, e aí a gente saindo das águas, que é para a novidade de vida, a gente lembra desse processo, né? Que Noah, quando ele saiu da arca, ele ali começou a ser lavrador. Então ele começou então a cultivar, a plantar. Então há um processo de formar a vida em nós, o Messias em nós. Então essa semente de vida é liberada, mas ela precisa desenvolver, ela precisa crescer em nós. Então no próximo bloco nós vamos estudar sobre ser gerados de novo pela água e pela Ruach, tá? Que é aquela conversa de Yahushua HaMashiach com Nakadimon, Nicodemos, sobre ser gerado de novo, né? Foi traduzido como nascer de novo. Porém, a palavra, tanto no aramaico como no grego, tem também essa noção, esse sentido de gerar. E a gente vê que o nascer, muitas vezes o pessoal leva para o lado automático e não lembra que para que se nasça tem que ser gerado primeiro. E gerar é um processo. Então, essa palavra gerar, ela cabe bem nesse texto de Yohanan 3. Bem, então vamos entrar então no assunto ser gerado de novo pela água e pela Ruach, né? Pelo Maim e pela Ruach. Vamos entender então a conexão do Maim, das águas, e da Ruach. Em Yohanan capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: ora, havia entre os Purushim, os fariseus, um homem chamado Nakadimon. Nakadimon significa, o sentido do nome, conquistador do povo, tá? E aí diz um nobre, né, um notável, um nobre
dos moradores da região de Erudá. Verso 2. Este veio ter com Yahushua à noite e disse-lhe: Rabino, sabemos que vens de Elohim, pois um mestre, um morer, mestre humano, não pode fazer esses sinais que tu fazes se Elohim não estiver com ele. Então aqui ele vem à noite, de uma forma assim oculta, de uma forma discreta, porque ele percebia a perseguição que Yahushua recebia de outros purushim, de outros nobres, e ele vem à noite e ele reconhece o Yahushua como um rabino, como um mestre, alguém que veio trazer ensino, e fala sobre os sinais que ele faz se Elohim não estiver com ele. Então ele reconhece que Elohim está com Yahushua e que ele é um mestre. Foi até aí que ele conseguiu enxergar, conseguiu perceber. E aí ele tece esses elogios a Yahushua. Só que Yahushua não se deixa ser levado pelos elogios. Ele quer algo mais profundo. Então ele vai dizer: respondeu-lhe Yahushua, em verdade eu te digo, amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de novo, e aí tem a tradução, traduziu como nascer, que a palavra também tem o sentido de gerar, e o gerar, ela tem um contexto mais próprio. Se alguém não for gerado de novo, não pode experimentar, ver o reino, Malhut, o reino de Elohim. E aqui é gerar, nascer, nascer, gerar. Então essa palavra tem esses sentidos. Perguntou-lhe Nakadimon: como pode um homem ser gerado sendo velho? Nascer sendo velho, Porque por acaso pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e ser gerado e nascer? E Yahushua respondeu: amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado da água e da ruach, não pode entrar no reino de Elohim. Então aqui cabe bem apropriada a palavra gerar. Por quê? Porque uma pessoa, ela é gerada pela união de um homem e de uma mulher, de um casal, de dois elementos se unem e ali, no tempo apropriado, nas condições apropriadas, e ali gera-se então uma nova vida. Então, aqui não é nascer, aqui é gerar. Então você não nasce de dois elementos ao mesmo tempo. Você nasce da mãe, porém é gerado pela mãe e pelo pai. Então, da união entre a mãe e o pai, nós somos gerados e nascemos. Então, se alguém não for gerado da água e da ruach. Só que no hebraico a palavra água é masculino. Então é do maim e da ruach. E a ruach como feminino. Então nós temos aqui uma revelação profunda, que é o quê? Aqui trazendo dois elementos, assim como nós somos gerados a partir de dois elementos, que é o pai e a mãe, o masculino e o feminino. Aqui então é utilizado o masculino, que é o maim, água, e o feminino, ruach. Então quem não for gerado, da união desses dois, não pode entrar no reino de Elohim. E aí esse entrar, sim, dá essa ideia do nascer, do entrar. Mas antes precisa ser gerado. O que é gerado da carne é carne. E aí também a gente pode usar, por exemplo, o termo nascido. O que é nascido, o que é gerado da carne é carne. E o que é gerado da ruach é ruach. Então nós fomos gerados da ruach. Então é esse elemento espiritual da ruach. Não te admires de eu te haver dito: vós necessitais ser gerado de novo. E as escrituras vão estar falando sobre ser, como nós vimos vários textos, fomos gerados pela palavra, fomos regenerados. Então regenerados, que é gerar de novo.
Então é nesse sentido, o gerar, ele é um processo. E quando a religião coloca apenas no aspecto como nascer, então como que as pessoas façam uma profissão de fé, levantem uma mão, façam uma profissão de fé, pronto, nasceu. Então não houve um gerar. Então a gente tem que entender que é um gerar, há um processo aqui. E esse processo está ligado a techuvá, ao retorno, a produzir frutos dignos de arrependimento. Então aqui há um processo envolvido e não nas coisas no automático. Então muitas vezes a religião quis ensinar as coisas no automático e cobrar de você uma questão já no automático. Então nós temos que entender que uma é a dimensão na rua, o espiritual, e outro é o que a gente vai trazer aqui para a Terra. Então nós vimos que aquele que está no Mashiach, quer dizer, que está no Mashiach, nessa posição espiritual, assentado lá nas regiões celestiais com ele, nova criatura é. Isso acontece aonde? Lá. Agora nós temos que trazer isso para cá. Então devemos o quê? Buscar as coisas que são de cima. Então trazer para que seja feito aqui na Terra, assim como no Shamaim. Tá? Então as pessoas são às vezes ensinadas no automático e aí quebra a cara. Então a gente precisa entender que há esse processo. Tá? Bem, então aqui ele vai dizer então, o que é gerado da carne é carne, o que é gerado na rua é rua. Não te admires de eu te haver dito, vós necessitais ser gerado de novo. O vento, que na verdade a palavra é ruach, né? Aruach, sopra aonde quer. Então é interessante te ver esse paralelo, que ele está falando da Ruach HaKodesh, e aí faz um paralelo com o vento, o físico, né? E aí diz, olha, o vento sopra onde quer. Eu vi a sua voz, quer dizer, a voz do vento. Então, a voz da Ruach. Então aqui é um paralelo, né? Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da Ruach. Então, a Ruach sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde ela vai. Assim é todo aquele que é nascido da Ruach. O verso 9. Perguntou-lhe Nakadimun, como pode ser isto? Então, como é que pode ser esse ser gerado de novo, esse regenerar? Como pode ser isso? Envolvendo a água, a Ruach, né? Respondeu-lhe Yahushua, tu és mestre em Israel, que é Morer, né? És Morer em Israel, mestre, e não sabes estas coisas? Então, esse assunto que o Messias está falando do gerar de novo não é uma doutrina nova. Porque se fosse uma doutrina nova, como o cristianismo prega, como se assim, uma coisa nova, é uma doutrina cristã. É uma coisa nova. É para entrar na religião cristã. Como é que Nakadimun, mestre de Israel, tinha que saber isso? Então, ele está falando de algo que devia ser muito bem conhecido pelos mestres de Israel, pelo povo israelita, principalmente os mestres. Então, essa palavra aqui vai chamar essa atenção. Que, na verdade, ele estava falando de algo que está na Escritura e que ele, como mestre na Escritura, Nakadimun, deveria conhecer bem isso. Então ele não está falando de uma nova revelação, de uma nova doutrina, de uma nova religião, não é isso. E a gente vai estudar mais isso a fundo no nosso próximo bloco.